Boa tarde, bem-vindos a mais uma chazada de bola. Hoje temos o prazer de receber o Mister Luís Araújo. Luís, muito obrigado por teres aceito o desafio do Bruno e o nosso convite. Agradeço realmente a tua presença na rúbrica. Pergunto-te como estás e o que é que tens feito neste período tão grande de paragem que se calhar há muitos anos não o tinhas. Sim, tem sido, acho que foi o período que eu tive mais tempo sem treinar, foi este. Temos aproveitado para fazer formações, para fazer algumas daquelas tarefas que habitualmente naquele dia-a-dia, naquela ânsia do jogo, aquele stress competitivo que não temos capacidade para fazer, nomeadamente ao nível da documentação, pôr alguns documentos em dia, e aproveitado para ser pai, para ser marido, para ser cozinheiro, que agora temos que fazer essas coisas, para ser professor, para dar apoio às crianças, e portanto tem sido um bocadinho esta a minha rotina. Também tenho estado como observador de contextos como este com que nós estamos agora, para também partilhar e para aprender com colegas, porque isto ninguém tem o conhecimento total e portanto são estas trocas de ideias e portanto mais uma vez já o fiz anteriormente quando vocês me convidaram, mas agradecer a oportunidade e dizer que é uma grande honra para mim poder estar aqui convosco e partilhar comigo aquilo que vocês acharem que possa ser útil para vocês. Obrigado, Luís. Tiago, passo-te a bola. Queria agradecer ao Luís por ter aceito o desafio e o desafio aqui do Bruno, que já cobrámos o almoço com o Bruno, e depois mais à frente a gente já vai ver o que é que faz aqui ao Luís. Luís, como treinador... Eu estou pronto para tudo. Vamos lá ver se eu correspondo. A gente está-se mal às vezes, mas a malta que chora ganha sempre. Foi isto. Olha, Luís, em termos de percurso, tiveste 7 épocas em Belém, certo? No juvenis. Certo. Como é que relembras esses tempos no Belenenses? Olha, a minha entrada no Belenenses tem muito a ver um bocadinho também com aquilo que eu sou como pessoa. Eu sempre tive uma cultura muito desportiva, fiz o primeiro ciclo num colégio que estava associado a um clube muito conhecido em Lisboa, que é o Sport Algés da Fundo, com uma grande notoriedade ao nível dos desportos não ligados ao futebol, e portanto tive uma cultura muito desportiva, sempre fora do futebol, mas sempre muito ligado, e o futebol era só pelo fanatismo da modalidade rainha do país, e portanto o meu pai é doente por futebol e portanto sempre me levou aos estádios, nomeadamente ao Estádio da Luz, para ver futebol. E nesse sentido, a minha vontade era estar ligado ao desporto e entrei no curso para licenciar-me em Educação Física e Desporto e no quarto ano nós tínhamos que fazer uma opção, qual era a especialização que queríamos, e eu, como atleta, fui ligado a uma modalidade completamente diferente do futebol, que é o judo, e já tinha uma graduação em termos académicos, em termos de formação da Federação de treinador de judo, e achei que fazia mais sentido para aumentar as oportunidades de trabalho, tirar a formação no futebol, porque é a paixão, aquela paixão que corre nas veias de todos os jovens em Portugal, e fui para a especialização em futebol. E curiosamente, no primeiro dia da especialização, o professor responsável, o professor Silveira Ramos, perguntou-nos quem é que estava interessado em participar num projeto num clube, numas escolas de futebol, que havia um clube em Lisboa que precisava de estagiários para trabalhar. E eu, nestas coisas, tenho muito pouco... Tenho cara podre, eu meto-me logo à frente e então disse, eu quero ir. E então foi assim que começou o projeto do Belenenses e foi a minha escola do futebol, porque como vos disse não tinha tido antecedentes no futebol, tinha tido, durante o ano em que estava a tirar a especialização de futebol, estava a trabalhar também no Belenenses e portanto todo aquele trajeto que eu fiz no Belenenses, os 7 anos que eu estive, fizeram de mim, foi o início da minha formação.
Foi aí que eu tive o primeiro contacto com o ambiente do balneário, o que é a realidade do jogador de futebol, porque pronto, interesse sobre o jogo, sobre as dinâmicas, isso a gente vai sempre tendo quando vemos o jogo, mas aquele contacto direto que é o sentir o jogador, aquilo que pensa o jogador, aquilo que é o dia-a-dia numa equipa de futebol, foi a partir daí. Portanto, é com esse sentimento de saudade e de agradecimento por esses momentos que eu relembro a minha passagem pelo Belenenses, foi muito importante. Era muito novo e, portanto, também foi aquele período da vida em que nós estamos mais a querer a brincadeira e ali tinha uma responsabilidade muito grande. Liguei-me logo ao Belenenses e, portanto, que é um clube muito, muito grande e muito importante no futebol português e, portanto, agarrou-me um bocadinho a essas tentações de juventude e portanto, é com grande saudade que relembro esses tempos. E depois dos últimos 14, 15 anos, não sei ao certo agora, tens estado no Benfica. Pergunto aqui duas coisas: como é que tem sido essa passagem? Se tem sido boa, deve ter sido, claro, não é? Também acompanhaste aqui a transição para o Seixal, certo? Eu sou da inauguração do Seixal. Eu entro quando o Seixal é inaugurado, eu entro no Benfica nessa altura. Portanto, eu sou das primeiras equipas a treinarem no Seixal, eu participo. Mas na transição do Belenenses para o Benfica, não posso esquecer dois contextos pequeninos, curtos que eu tive, porque já tinha saído do Belenenses, saí acho que em janeiro de um ano qualquer, há muitos anos, e um colega estava a trabalhar nos cenários do Almada, aqui no Distrital de Setúbal, e estava sozinho, aqueles tempos os clubes, e agora também não têm muitas condições, e estava sozinho, e eu, para não parar completamente, ele perguntou-me se eu não o podia ajudar, e então fui ajudá-lo sem qualquer tipo de compensação, foi exclusivamente manter a prática da minha profissão e da minha atividade, fazia-me todo o sentido de continuar a trabalhar. As coisas passaram com alguma rapidez e passado 2 meses, estava a terminar essa época, fui contactado por um clube que era muito importante e ainda tem algum significado na formação em Portugal, que é o Cultural da Pontinha, para começar a preparar a equipa de juvenis do ano seguinte. No fundo era começar com os jogadores que na altura eram juvenis de primeiro ano, para conhecê-los e depois preparar, que o projeto era eu começar a época seguinte no Campeonato Nacional com os juvenis do Cultural da Pontinha. Eu aceitei o desafio e portanto tive ali 2 meses a preparar a equipa, depois até fizemos o recrutamento dos jogadores para o ano seguinte. Fizemos um torneio em Espanha, com uma participação em Espanha num torneio de verão, e foi que depois apareceu o Benfica, e eu já não fiz a época no Cultural como era previsto e entrei no Benfica. Portanto, tenho aí esses mais 2 clubezinhos no meio, não sou um treinador muito experiente em muitos clubes, mas não queria deixar de falar nestas 2 experiências que tinha tido, porque também marcaram a minha carreira como treinador. Não, exatamente. Funcionar, porque não tinha aqui no 00 onde fui, esse sempre fica registado. Não, porque eu não fui registado, como não houve competição, provavelmente é por causa disso, não há registro desse tempo. No Benfica, pergunto 2 coisas. Qual foi assim, um momento que tenha marcado de maneira positiva e se calhar não sei, queiras falar, mais às vezes complicado, destes últimos 14 anos, só para ficarmos aí com uma ideia e registro? Olha, negativo é mais fácil porque felizmente neste trajeto que eu tenho que ter no Benfica, os momentos de aprendizagem, os momentos de partilha, não só com os jogadores, mas com toda a estrutura do Benfica, têm sido muito positivos. O negativo, não tenho problemas em dizer, foi a partida de uma das pessoas mais importantes para mim da formação e do projeto de formação do Benfica destes últimos anos, que foi a morte do Mr. Jaime Graça. Era uma figura muito importante para todos os treinadores. Ele na altura desempenhava o papel de coordenador técnico do futebol formação.
uma pessoa com um conhecimento e com uma experiência de vida ao nível do futebol fantástica, um apoio enorme para todos os treinadores, e foi num pleno da atividade, foi durante a meio de uma época que ele começou a adoecer e a coisa até foi relativamente rápida, esse processo em que fez com que ele partisse de junto de nós. E eu lembro-me que isso marcou-me bastante, não só por aquilo que ele era como colega, mas pela pessoa que era, e portanto guardo muito boas recordações, guardo para mim todos os ensinamentos que ele me trouxe, mas lembro-me que me marcou particularmente esse momento. Os bons, nós nunca podemos deixar de falar nas vitórias e nas conquistas, e portanto estão sempre associados a esses momentos de conquista. Não quero particularizar nenhuma porque todas elas foram marcantes para mim, mas esses são aqueles que marcam e que ficam registados. Mas aquilo que eu quero dizer dos momentos bons é todas as relações pessoais que tenho mantido com as pessoas, porque para mim futebol não é só esta questão da competição e do jogo, é principalmente as relações que se criam dentro deste jogo, não só as relações técnico-táticas do jogo, mas as relações pessoais, e são essas relações que ficam para a vida, porque depois o golo, a derrota, a vitória, isso depois fica escrita em algum sítio, mas acaba de passar, e as relações foi aquilo que marcaram e que definem as pessoas e definem-me a mim, e espero também ter contribuído, nem que seja um bocadinho para outras pessoas e para outros jogadores e para muitos jogadores, porque já me passaram muitos jovens pelas mãos. Guardo os momentos bons, essas relações que tenho tido com excelentes pessoas, com tudo aquilo, com as experiências todas de vida que já tenho, com experiências em torneios internacionais, com colegas, com adversários, com tudo, e isso são coisas que eu guardo com grande emoção e com grande sentimento, sem dúvida. Olha, Luís, fazendo-te aqui mais uma pergunta antes de passar ao Ricardo. Gostaria de saber a tua opinião pessoal, que acho que é um problema que nós normalmente às vezes falamos, que é nas competições jovens. Equipas como o Benfica e como outras equipas, né, que dominam facilmente o campeonato. Achas que o formato como está se ajusta? Porque às vezes o Benfica acaba por ganhar quase os jogos todos e depois há algum jogo ou dois que são mais equilibrados. Se achas que devia de haver aqui uma reformulação? Isto como opinião pessoal, claro. Olha, a minha opinião pessoal não pode estar associada da minha opinião profissional. É óbvio que os quadros competitivos não estão totalmente compostos para um caráter competitivo adequado, porque há muita desigualdade, há muitas diferentes capacidades e competências entre os clubes e, portanto, não é fácil. Agora também percebo que não é fácil para a Federação arranjar um contexto perfeito, porque não existe, nunca se vai conseguir. Agora, que poderia e devia ser mais ajustado, eu acho que sim. Agora, no entanto, também acho, e eu acho que isso nós no Benfica tentamos fazer e os outros clubes quero acreditar que também o tentem fazer, como são situações que não controlam, que isso não depende dos clubes, podemos ter a opinião, podemos tentar ajudar a que as pessoas que têm essa capacidade para mudar sejam sensibilizadas para o fazer, mas nós temos que, em função daquilo que é a realidade competitiva, do quadro competitivo, dos quadros competitivos, temos que adequar às nossas necessidades e àquilo que é o nosso trabalho, que é o desenvolvimento de jovens jogadores. E, portanto, nós temos que ajustar aquilo que é a nossa realidade ou quase os quadros competitivos que estão. E nós, dentro daquilo que é a nossa ideia, temos tentado fazê-lo e estamos a fazer. Agora, não há dúvida que para nós era preferível quadros competitivos mais equilibrados, muito mais competitivos, se calhar sem tantas equipas, estamos a falar dos quadros nos campeonatos nacionais, que a primeira fase às vezes não tem jogos muito desequilibrados, que não é bom para ninguém,
mas também percebo que para agradar a todos e que para conseguir juntar o interesse de toda a gente não seja fácil conseguir isso. E portanto nós clubes temos que tentar ajustar os nossos métodos e as nossas dinâmicas da melhor forma possível para conseguirmos tirar proveito desses quadros competitivos como estão. Achas que é fácil, por vezes, motivar, e não é motivar, é manter o foco dos jogadores quando é jogos assim tão, às vezes, tão acessíveis e desequilibrados, que torna, às vezes, se calhar, os jogadores baixem o foco, percam um pouco o objetivo, ou não, na tua opinião? Eu vou-te dizer, na minha realidade, a diminuição do foco só pode ser encarado como uma incapacidade individual. Não pode ser por motivo do adversário. É o jogador em si que tem que aprender a criar condições para se motivar. Acredito mais que isso seja um fator para aquelas equipas que estão a jogar, por exemplo, contra o Benfica e na altura do resultado já está demasiado desnivelado e eu acredito que aí seja desmotivante estar ali a jogar. Agora, para as equipas como o Benfica, os jogadores do Benfica, eles obrigatoriamente têm que ter a capacidade para criar condições para serem capazes de, em qualquer contexto, em qualquer circunstância, estarem altamente motivados para a prática e para a função que têm que desempenhar. Portanto, eu aí não acho que para nós isso é um problema nosso, não é um problema do contexto. O contexto pode ser mais prejudicial, eu acho que para os outros, porque percebo que deve ser, em termos de sentimento pessoal para um jovem que está a fazer supostamente uma coisa que gosta, que lhe dá prazer, que o motiva, que é gratificante e bom estar a ter um sentimento tão desagradável como um resultado muito desnivelável, aí sim seja marcante negativamente. Agora, para um jogador que ainda por cima tem condições ímpares para a prática da sua atividade, está a ter sucesso, sentir-se desmotivado porque está a ter sucesso, é uma incapacidade pessoal e, portanto, não é justificável e não consigo atribuir essa realidade a um argumento para o jogador baixar a prática. Acho que tens toda a razão e a resposta é bem dada, porque é assim, se é uma coisa que eles adoram e se é aquilo que eles pensam e têm uma paixão que querem seguir, só tem que ser uma coisa intrínseca ao qual eles vão ter que saber lidar e automotivarem-se, porque caso contrário não faz qualquer sentido. Olha, passando aqui à parte do plano de treino e talvez aqui para nós que estamos aqui a acabar o nível 2, é talvez as coisas mais que vamos absorver mais. Não quero contar os segredos, mas isso também não existe muito, os segredos hoje em dia. Olha, mas se vocês souberem, contem. Se souberem o segredo, contem. Portanto da minha parte não vou ter segredos, mas se os tiverem, partilhem comigo que eu quero aprender também. Isto é tão fácil. Os segredos é ter ovos, que é para fazer ovos. Esse é o primeiro. Eu perguntava-te, Luís, a nível, sabendo que cada vez mais as bolas paradas, os famosos esquemas táticos, têm uma preponderância muito importante na competição, sabendo que é muito importante trabalhá-las, mas ao mesmo tempo é uma quebra dinâmica normalmente imputada ao treino. Como é que consegues juntar as duas coisas? Treiná-las sem perder a dinâmica, que perder a dinâmica de treino é a pior coisa que um treinador gosta, perder a dinâmica. Olha, vamos separar as coisas em duas partes. Primeiro, na realidade em que eu estou, o mais importante é potenciar as características individuais. E obviamente que a parte dos esquemas táticos é para se trabalhar para desenvolver as competências, que pode ser um bom marcador de uma bola parada, seja um canto, um livre, um penalti, seja para um jogador que seja que esteja a defender e tem que atacar a bola em termos defensivos, ou uma marcação, ou um marcador de golos que atacar a bola. E portanto nós vemos o trabalho dos esquemas táticos primeiro ao nível da competência individual, desenvolver a competência individual,
tento potenciar as suas características para que ele tenha capacidade para desenvolver essa capacidade, seja ele a marcar o golo, a impedir o golo do adversário, seja ele a marcar a própria bola parada, estamos a falar, por exemplo, nos cantos ou nos livros laterais. Isso são duas coisas. A outra, no treino, essa quebra, também há momentos do treino que são importantes quebrar. E se pode ser um dia, ou no dia pós-jogo, um período de recuperação, ou no dia antes do jogo já estamos a baixar a intensidade para que no dia seguinte vamos ter jogo, a intensidade também é importante baixar um bocadinho. Nós colocamos esse trabalho nesses dias. Mas também existem outras formas, não? A nível do treino dos esquemas táticos, não baixamos a intensidade. Podemos criar uma situação de jogo, uma competição interna entre jogadores para que a intensidade não baixe. Portanto, isso depende sempre do objetivo, depende sempre daquilo que é o nosso foco nesse trabalho, qual é o intuito desse trabalho, para nós depois colocarmos em que momento do treino. Sabendo sempre que, se for aquele momento formal, muito parecido com aquilo que é o momento do jogo, pode-se quebrar, e portanto nós podemos querer ter esse momento ou não, ou podemos ter só o momento da execução técnica, e portanto podemos pôr intensidade em que pomos 10 bolas seguidas, ou fazemos uma competição. Isso depende de várias coisas que nós queremos fazer para o treino dos esquemas táticos. Ok, está a resposta dada. E bem dada. No tema cada vez mais, e é realmente muito importante, que é a observação e análise tanto da nossa equipa como do adversário, sendo claro que o Benfica, normalmente quem pensa é a equipa com treino no Benfica. Neste caso, gostas de incidir muito mais a observação sobre a tua equipa e aquilo que pretendes, ou gostas também de dar nuances de alguma possibilidade, alguma questão que o adversário possa trazer e pelo menos que os jogadores tenham esse conhecimento? Também separo a análise de duas questões, a mesma, porque nós no Benfica pensamos muito no desenvolvimento individual dos jogadores. Portanto, fazemos análise individual, ou seja, fazemos uma recolha de imagens, e isso é sempre da nossa própria equipa, daquilo que cada um dos jogadores desempenhou e realizou no jogo, e portanto criamos a nossa base de dados para depois podermos retificar individualmente com os jogadores. Isso fazemos todos os jogos. Eu particularmente faço questão sempre de fazer análise do nosso jogo no início da semana, com os jogadores, aquilo que fizemos no último fim de semana, e em muitos momentos, principalmente nos momentos de decisão, nós fazemos análise do adversário e trabalhamos sobre essa análise sobre o adversário para que os jogadores, não que já conheçam, porque o futebol é tão difícil de perspectivar, mas ter umas bases daquilo que possa acontecer e poderem estar melhor preparados para aquilo que vai acontecer no jogo. Mas sempre análise da nossa equipa, sempre análise individual dos jogadores, sempre, porque o nosso foco, mais uma vez vos digo, que é o desenvolvimento individual dos jogadores. Portanto, nós temos que olhar para nós e para cada um deles para poder ajudar a que eles melhorem as suas capacidades, e em muitos momentos, principalmente em momentos de decisão, olhamos para alguns adversários e ajudamos os jogadores a poderem ter um melhor desempenho com uma análise e com uma apresentação do adversário aos jogadores. Boa. Tá, mais uma nota dada. Perguntava, mesmo em contexto de Benfica, e sabendo que é um contexto extremamente elevado a nível nacional e não só, a nível fora de portas,
perguntava-te se é difícil gerir, difícil será sempre, mas nós é que temos de tornar fácil, mas perguntava-te se será difícil gerir não só a parte grupal, mas a parte dos jogadores, por exemplo, menos utilizados ou os que menos jogam, sabendo que neste caso o teu escalão é o sub-19, já estão ali naquela questão que a qualquer momento querem rebentar, entre aspas, para o futebol. É difícil gerir aquela parte de alguma contrariedade de menos utilização? Como é que é feito, Luís? Não é fácil, como é óbvio. Não. É assim, é natural que nós não conseguimos agradar a todos, mas também nós tentamos, acima de tudo, ser justos e ser claros. Nós definimos muito bem as regras, aquilo que é as nossas intenções e, portanto, depois esperamos que os jogadores correspondam. Agora temos algumas coisas que são lei para nós, que é, se nós estamos a querer desenvolver jogadores, impedi-los de competir não nos ajuda a desenvolver. Portanto, nós temos que, dentro do possível, e nunca será igual para toda a gente, porque os jogadores de maior potencial, os jogadores que demonstram maior capacidade terão sempre mais oportunidades e mais tempo de utilização, mas nós tentamos sempre que todos tenham a possibilidade de ter contexto competitivo, porque só nesse contexto competitivo é que os jogadores evoluem e aprendem. E, portanto, nós não deixamos, ou tentamos não deixar nenhum jogador não ter espaço de competição para poderem evoluir. Como é óbvio, não vão ter todos, nunca têm todos o mesmo espaço de competição, porque é futebol, tem que se fazer escolhas, e porque ao nível também daquilo que é um investimento que todos nós fazemos e que os jogadores fazem, pois é para aqueles que têm maior potencial ou para aqueles que estão a demonstrar maior potencial, porque isto também é muito volátil, às vezes muda. Nós avaliamos, temos muito cuidado em avaliar os jogadores várias vezes por época, nas muitas épocas que eles passam por nós, para que nós tenhamos cada vez mais dados para que não falhe essa análise de quais são os jogadores com maior potencial, mas há sempre surpresas, pela negativa e pela positiva, mas é com essas bases, com critérios bem definidos, o potencial, e depois com clareza e com definição para os jogadores daquilo que eles têm que fazer e têm que cumprir para serem recompensados também com esse. Agora, sabemos que vamos ter os momentos em que temos jogadores mais satisfeitos, mais tristes, mas até isso também é bom, porque seja em qualquer contexto profissional, isso é uma realidade, não é só no futebol. Exatamente. E, portanto, eles próprios também têm que se preparar para isso. E nós achamos até no Benfica que preparamos pouco para isso, porque temos tantas condições, garantimos tantas condições, porque muitos deles, durante este trajeto todo que têm no Benfica, vivem numa bolha que não conhecem muito bem aquilo que é a realidade fora Benfica. E, portanto, para nós é bom que os protegemos de alguns fatores que não ajudam ao desenvolvimento, mas depois para outras questões eles não ficam tão bem preparados. Mas tem que ser dessa forma, e sabemos que nem sempre temos aqueles jogadores que estão mais connosco ou menos connosco, mas é uma realidade e não podemos fugir dela, e vivemos bem com isso, porque funcionamos em função de critérios bem definidos e regras bem definidas que nos baseiam e nos limitam para nós não darmos aquele sabor de eu gosto ou não gosto, eu acho que ele está bem, eu acho que ele está mal, é mais justo ou menos justo. Não, os critérios estão bem definidos, as regras estão bem definidas, portanto é mais fácil conseguirmos lidar com isso, mas obviamente temos sempre os jogadores, uns mais satisfeitos, outros menos satisfeitos. É normal e faz Exatamente. parte. Tenho só aqui mais duas perguntas e depois passo. Força. Não sei se Tiago, queres seguir? É de algum seguimento disso? Não, faz tu. Ia perguntar aqui, e colocando aqui um cenário que é completamente normal e com tantos anos de treino, certamente já aconteceu. As coisas não estão a correr bem, delineaste bem, projetaste bem, viste bem o adversário, fizeste bem a análise, entretanto a equipa não está a corresponder e chegas ao intervalo, estás a perder 2-0. Muda-se tudo,
ou mudamos a atitude deles? O que é que se faz primeiro? Eu vou dar a resposta que os meus jogadores já sabem, que é depende. Depende do jogo, depende dos erros que estamos a cometer, depende do que é que está tudo a correr mal, depende às vezes até do estado de espírito em que o treinador está nessa altura, porque às vezes pode estar mais emocionalmente ligado, outras vezes menos emocionalmente ligado, depende de tantos fatores. Agora, há uma coisa que nós não podemos perder nunca, e é isso que eu tento fazer, é nunca perder a nossa identidade. Porque se nós temos uma ideia, uma identidade, uma maneira de estar, uma maneira de ver o jogo, nós, equipa, não só o treinador, não só a forma como transmite, mas os jogadores, aquilo que trabalhamos sempre, se vamos querer passar a ser outra coisa qualquer, ainda vai correr pior. Agora, podemos tentar abrir os olhos, porque nós estamos a colocar a nossa identidade dentro de campo e temos que ser mais emotivos na comunicação. Já o fiz, como é óbvio, já fiz teatro, como todos nós já um bocadinho já fizemos no balneário, também já fiz o contrário, de sentir isto, por muito que as coisas estejam a correr mal, se eu ainda vou fazer mais teatro ainda vai piorar, mas fazendo mais teatro ou menos teatro, metendo mais emoção ou menos emoção, metendo mais discurso, menos discurso, o fundamental é não sair da nossa identidade, não sair da nossa ideia, porque ir para uma ideia de outro, ir para uma identidade diferente que não é trabalhada, que não é nossa, de certeza que melhorar não vai, só pode é piorar. Portanto, se a ideia é melhorar, não podemos nem devemos sair da nossa identidade. Agora, depende, essa questão de vamos para cima dos jogadores, vamos ser pedagógicos, depende de tanta coisa e principalmente eu acho que também depende muito às vezes do estado de espírito do treinador nesse dia, porque os treinadores e os jogadores também são seres humanos e há dias que lidam mais de uma maneira, lidam mais de outra maneira e portanto isso temos que ser nós próprios e às vezes somos mais emotivos, outras vezes mais racionais, umas vezes mais tranquilos, outras vezes mais nervosos e eu sou essas coisas todas. Claro, não podemos deixar de ser, é completamente normal. Tiago? Eu ia perguntar aqui também uma coisa relacionada com isto, que é, Luís, tu gostas de ter apenas, por exemplo, um sistema tático implementado na equipa, com dinâmicas, ou de, por exemplo, fornecer à equipa 2, 3 sistemas táticos para ter alternativa, se calhar para momentos como este que o Ricardo falou, ou lá está, continuar sempre com a mesma ideia, umas dinâmicas diferentes, ideia não, com o mesmo sistema, mas com dinâmicas diferentes? Como é que é feito essa Olha, nós no Benfica temos um sistema tático preferencial, padrão. Isso não quer dizer que estejamos presos a esse sistema, porque o Benfica não nos obriga, mas temos um padrão e é seguido por toda a gente. Agora, aquilo que nós não fugimos e nem podemos fugir é na nossa ideia de jogo. E, portanto, normalmente, as minhas equipas jogam no sistema tático padrão que o Benfica tem preconizado, portanto é natural, mas não te nego que já mudei por alguma razão ou outra. Agora, obviamente também temos as nossas dinâmicas já mais ou menos definidas no clube, mas o importante é manter a ideia de jogo e depois definir as dinâmicas e potenciar as dinâmicas, porque a nossa ideia de jogo tem muito a ver com a cultura e com a filosofia do clube, que é um clube ganhador, um clube dominador, um clube que impõe o jogo, é uma equipa e um clube que tem como cultura apresentar um futebol de ataque, um futebol alegre e que privilegie o controle da bola, e portanto essas são as questões normais de um clube grande, não é nada de diferente em relação a outros clubes grandes, e portanto nisso nós temos que os fazer, e depois se atacamos mais pela direita ou mais pela esquerda, tem muito a ver também com aquilo que é a nossa forma e naquilo que nós pensamos que é potenciar melhor as características dos jogadores, porque mais uma vez vos digo que isso tudo é muito interessante e está definido no Benfica, mas o mais importante é olharmos para as características individuais. E se temos um jogador que as suas características é um ala que joga mais por dentro, gosta de jogar mais por dentro, nós não vamos só porque a dinâmica diz que é para estar aberto, vamos pô-lo a fazer aquilo que não é as características dele. Não faz sentido. Agora,
é isso que nós temos que potenciar, é as características individuais dos jogadores, ajudá-los a crescer, dar-lhes ferramentas para conseguirem mais do que aquilo que os evidencia, porque eles quando entram no Benfica já vêm com algo que os caracteriza e que os coloca diferente dos outros, por isso é que entram no clube, e portanto isso é para potenciar e melhorar, mas há algumas coisas que podemos e devemos tentar acrescentar ao jogo deles, e é isso que tentamos, sem nunca desvirtuar aquilo que é mais valia do jogador e aquilo que o pode tornar diferente no futebol profissional e no futebol de alto nível. Luís, tenho aqui uma pergunta, dando aqui um bocadinho do tema, mas também dentro disto. Na pré-época gostas de organizar jogos com equipes, por exemplo, de uma dificuldade grande para começar logo a entrar com o foco? Ou, por exemplo, começar às vezes, percebes, como é que é possível e ir aumentando o foco? Como é que planeias isso? Ou nunca pensaste nisso? Não sei, às vezes. Não, pensei, depende, lá está, depende. Dos diferentes contextos em que eu já estive no Benfica, e eu já trabalhei desde sub-14, sub-15, sub-16, sub-17 e agora sub-19, portanto já passei por quase todos. Existem processos diferentes. Por exemplo, eu tive muitos anos no sub-16 em que nós começávamos a treinar a uma segunda-feira e na sexta a seguir estávamos a ir para um torneio internacional com as melhores equipas da Europa. E, portanto, praticamente não treinávamos. Era competir. Mas depois também já tive outros contextos em que começávamos a treinar e só tínhamos competição oficial passado 8 semanas ou 9 semanas, em que o período pré-competitivo é muito grande, e então dava tempo para ir mais devagar nesse processo. Portanto, não existe uma regra fixa para o processo e para a forma como eu faço. Aquilo que eu costumo fazer é analisar antes o plantel que tenho, se é um plantel que já tem um longo historial do clube, ou seja, a maior parte dos jogadores são jogadores que já vêm há mais anos do clube, portanto já têm uma identificação com o tal modelo de jogo, as dinâmicas, e portanto se calhar não faz sentido estarmos a trabalhar, se calhar não faz sentido de certeza estar a ensinar tudo de novo se eles já vêm ensinados, portanto se calhar faz sentido começar a dar contexto competitivo. Se for uma equipa que vem que são com muitos jogadores novos e que não estão identificados, se calhar temos que baixar o tal nível competitivo ou reduzir o número de jogos para dar mais treino e aí dar mais tempo para... Vai depender, não há uma regra. É importante, lá está, analisar, caracterizar bem o grupo que vamos ter, caracterizar o calendário, o que é que está previsto já ou não definido pelo clube ou pela equipa para esse período, e depois ajustar a forma como desenvolvemos. Mais uma vez, reforço, olhando muito para aquilo que é as características de cada um dos jogadores e aquilo que cada um dos jogadores precisa de melhorar para evoluir como jogador. Exato. Falaste aqui nos torneios internacionais, achas que são muito importantes porque lá está, às vezes, como eu falei logo ao início da falta de competitividade, às vezes dentro de Portugal, estes torneios se promovem muito essa competitividade quando são torneios com grandes equipas da Europa? Eu sou suspeito para dizer, mas eu acho fundamental. E foi eu cresci nestes 16 anos que estou no Benfica, acho eu. Quando nós entramos, a formação do Benfica estava a crescer, estava a começar a aparecer. Eu já entro com o centro de estágio construído e, portanto, era já o início do investimento do clube na formação e, portanto, estávamos a crescer, mas não tínhamos muito acesso a esse tipo de competições internacionais. Participávamos nos torneios internacionais organizados em Portugal, nomeadamente o torneio da Pontinha, Ponte Frielas, são torneios organizados em Portugal com grande capacidade, mas fora nós não tínhamos muitas portas abertas. Aos poucos fomos abrindo as portas e em determinada altura tem sido fundamental para o desenvolvimento dos nossos jogadores essa competição externa. Porque lá está, como eu vos disse, nós temos que nos adaptar àquilo que é o nosso contexto, não podemos estar agarrados a um problema dos outros, que é a federação não muda aos quadros competitivos e, portanto, estamos presos a isso. Nós tivemos que nos ajustar e um dos ajustes foi abrir as portas para fora, e isso ajudou-nos a não só
à competitividade que encontramos lá fora, mas também a ter outras experiências culturais e sociais para os nossos jovens, que também são muito importantes para a definição de caráter e de personalidade. E, portanto, eu acho que são fundamentais e espero que este momento que estamos a passar no mundo, que fechou as fronteiras para quase todos os países, que não faça com que isso volte para trás no nosso clube, porque para nós eu acho que é fundamental continuarmos a ter a oportunidade de possibilitar aos nossos jovens essas experiências competitivas no estrangeiro. Obrigado. Luís, perguntava também, uma vez que és treinador de formação e a formação, és treinador de formação atual e tens passado pela formação, perguntava também se és adepto do treinador passar 3, 4 anos com a mesma equipa ou no mesmo escalão e passar equipas pelo treinador. Olha, eu nunca vivi a realidade de um treinador acompanhar as equipas durante 3, 4 anos, porque eu nos clubes onde trabalhei mais tempo, foi quer no Belenenses, quer no Benfica, os treinadores são colocados num escalão e depois são as equipas que vão subindo e vão chegando aos treinadores. Agora, também já foi equipas em que eu, por mudar 1 ou 2 anos seguidos, acompanhei a mesma equipa durante 3 anos. Tem prós e tem contras. Eu acho que é muito bom para os jogadores experienciarem diferentes personalidades, diferentes caráteres, diferentes métodos, porque isso é que contribui para um enriquecimento maior de todas as competências do próprio jogador, mas também consigo perceber que se um treinador acompanhar os jogadores é mais fácil identificar e melhorar aquilo que pode ser melhorado, porque já tem uma vivência com os jogadores e com as equipas. Nós no Benfica não sentimos essa necessidade porque como temos vários registros e avaliações de todo o processo desde que o jogador entra no clube até que sai, portanto tudo aquilo que ele vai trabalhando e vai realizando no clube está registado e portanto fica numa base de dados. Um treinador quando recebe a equipa ou os jogadores tem obrigatoriamente que já conhecer o jogador e saber o que são as necessidades que o jogador precisa e a equipa precisa para evoluir. Mas tem prós e contras, não tenho um preferido, se acho que o treinador deve continuar com as equipas ou não, não consigo ter porque tem prós e contras, também depois acaba-se, por exemplo, estão aqui uns problemas quando um treinador acompanha a equipa também, às vezes está sempre a ver o processo da mesma maneira, ou seja, o jogador que nós achamos que não tem tanto potencial está sempre a ser visto dessa forma e, portanto, acaba por ter menos hipóteses de poder ultrapassar as dificuldades porque o treinador está sempre a ver os mesmos problemas e quando se vier o treinador, às vezes o jogador renasce porque é visto de outra forma e, portanto, consegue demonstrar as suas competências de outra forma, portanto, é como eu vos digo, não tem prós e contras, não há um modelo exato. Aquilo que eu acho que os clubes, quando têm que definir esse tipo de estratégias, têm de definir critérios e definir regras para que essas contrariedades, esses problemas em qualquer um dos processos sejam minorados de alguma forma. Tiago, esse é um dos contras, porque às vezes até, porque lá está, o treinador vê a coisa de uma maneira, né, e eu vou ver de uma, o Ricardo de outra e o Luís de outra, ou seja, exatamente. Se para mim aquele jogador já não dá ali e depois o jogador também começa a desmotivar e depois também tem as minhas ideias de jogo, às vezes também é enriquecedor para os jogadores apanharem visões diferentes. Essa é a verdade, mas também a verdade é que mesmo esse jogador, não existe nenhum treinador que o conheça tão bem, aos olhos dele, é daquela forma, mas não conheça tão bem como ele, porque já trabalha com ele há 2 ou 3 anos. Portanto, isto tem contras e tem prós. Exatamente. É definir aqui se é bom ou se é mau. Neste aspecto é um tema interessante. Luís, olha, se vamos passar se calhar aqui ao quiz, onde a gente vai tentar sacar o almoço. A gente já sabe aqui vizinho de malta.
eu normalmente para a memória não sou grande coisa, portanto, acho que vai dar melhor para o vosso lado. Vamos lá ver. Vamos já ver. Olha, vou começar aqui pela primeira. Da geração de 2000 que tu treinaste, tens o Ruben Fonseca. Onde é que ele joga atualmente? Essa é fácil. Joga no Tondela. Joga no Tondela. Eu disse que ganhavas fácil, estavas aí. Quem mais chora, ganha. Olha, Luís, quantos golos marcaram nesta época no campeonato? Só no campeonato, o Júnior A, da tua equipa. Estás a ver? Eu não disse que não era bom para a memória. Também tens Não faço que a- dar uma, né? Não há um limite, não há assim uma margem. Não, há 3 opções, se quiseres. Ok. Então vamos lá. 4, para ser justo. 4 opções. Está bem, eu vou Então ser vamos lá. amigo, vou dar 4 opções. 3 era mais fácil, mas vá. Não, mas a gente tem que fazer sempre igual para todos. Ok. Então Olha, vá. 81, 83, 84 ou 87? Eu vou para os 87, que a gente marcava muitos golos. Foi o outro antes, 84. Olha, Luís, O igual. Raimund O igual. Polnar, um jogador húngaro, onde é que ele jogava antes de vir para o Benfica? Jogava o nome do clube, é isso que tu queres, não é? Exato. Já fui. Eu por acaso sabia, mas agora não consigo, não me lembro. É um clube da Hungria, mas não faço, não Exatamente. consigo. E da cidade, não vais lá? Decidi lá ir. Não vais já pelo nome da cidade? Não devo ir. Era o Budapest Honved. Onde ver, exatamente. As outras são fáceis, ainda vais dar a volta fácil. Quantas são? Volta 2, está 3. Ok. Está 2-1 para vocês. Está 2-1, está 2-1. Acertaste as duas. Vamos lá. A data de fundação do Belenenses. É fácil. Vocês estão lixo. Do Belenenses. Eu mais um bocadinho podia dizer também que era... não posso dizer se eu disser a outra coisa que eu ia dizer. É no mesmo ano de uma coisa muito influente em Portugal, mas pronto. Não, do Benfica era demasiado fácil, não é? Não, do Benfica era fácil. No Benfica não, isso é... Eu acho que no Benfica... Espera. Vamos fazer primeiro a outra, a que estava antes, a pergunta antes. Então vá, faz essa que eu deixo esta para o final. Posso abrir o Google aqui ou não? Não. Posso fazer batota ou não? Opa, não. Olha, Não vou fazer. vamos já ver se acertas esta. Vamos já ver se... Acho que esta é fácil. No Belenenses treinaste o Marcelo Ribeiro, que foi jogador este ano da Série B para o 0-0 e o Campeonato das Oportunidades. Onde é que ele jogava? O Marcelo Ribeiro. Consegues-me... É que eu treinei vários Marcelos. Consegues-me... Do Belenenses, Luz ao Suíço. Treinaste no Belenenses, que é a geração do Freddy. Ainda está em Portugal esse miúdo? Está na Série B. Vou-te dar 4 opções. Vá lá. Então, se há 4 opções, vamos lá. Então, olha, vou dizer. Vai ser ao calhas, mas... O Lusitânia de Lourosa, Sim. o Castro Daire, o Aroca ou o Ginásio Figueirense? No Lourosa. Não, era o Castro Daire. Ei, esta também, fogo. O Tiago, a gente tem andado a perder, o Tiago tem posto isto difícil. Agora acabámos de perder 2 de seguida. Vocês estão cheios da fome, Eu como pouco, como pouco. Olha, a data de fundação do Belenenses, eu vou dar esta ajuda, acho que vais lá chegar. É a mesma data do aparecimento do azeite galo. Do azeite galo. Deixa-me cá ver o anúncio. Isto é a data mais conhecida de Portugal. Pá. Então. A cantar desde 1900. Pois? Não faço ideia. Mas foi uma boa analogia, Tiago. Foi uma boa analogia. 1919. Eu ia... Pois... Caso eu pensava que era mais antigo. Por acaso. Eu também tinha essa noção. Eu ia dizer 1910, porque eu pensava que era mais antigo. Mas aqui a história do azeite mas pronto. Por causa do ano 1919. Olha, eu vou agora ser honesto. O Bruno
pediu-me para eu falhar o quiz, que era para ser eu agora a pagar, porque vocês já estavam aflitos que ele tinha puxado muito por vocês. Portanto, com todo o gosto, eu convido para o almoço para nós os três almoçarmos. Ok, pá. Olha, Luís, agora falaste por mim. Luís, obrigado por teres aceito o desafio e o convite mais uma vez. Foi espetacular ter-te na nossa rúbrica. Desejo-te continuidade de muito sucesso, tanto na vida profissional como pessoal. Lá está, não podemos desassociar uma coisa da outra. Desejo-te realmente muito sucesso e que venhas a crescer. Não te quisemos fazer uma pergunta que poderia espalhar-te aqui ao comprido, tanta gente... Bora! Mas, olha, não sei quando é que o azeite de galo, não sei quando é que o azeite de galo apareceu, não sei quando é que o beleza queres mais espalhar do que isso. Não, pá, por acaso o azeite de galo lembrei porque eu achei a data e foi giro, porque é cantado desde 1919, é aquela... Certo. Mas ia perguntar perspectivas de carreira, se alguma vez gostavas de treinar estrangeiro, ou é uma questão que nunca pensaste ou não tens sequer idealizado? Não, olha, não tem rasteira nenhuma. Aquilo que eu digo é, o contexto onde eu estou, sinto-me muito realizado e muito motivado para fazer. Acho que neste momento, ao nível de futebol formação, é difícil encontrar qualquer contexto melhor do que aquele onde eu me encontro. No entanto, sou profissional de futebol e, portanto, qualquer outra oportunidade e qualquer outra situação que possa aparecer tem que ser muito especial, porque o contexto onde eu estou é muito especial e, portanto, estou perfeitamente identificado, estou perfeitamente realizado. Agora, não digo que não há nada, porque esta é a minha vida, é a minha profissão e, portanto, estarei sempre disponível para ouvir e para analisar. Agora, é óbvio que sinto-me muito bem onde estou, muito realizado onde estou e, portanto, não é fácil encontrar outro contexto. Agora, como é óbvio, existem outras realidades e experiências que eu gostava de viver que nunca vivi e que serão sempre motivo da minha análise e da minha vontade se elas aparecerem. Agora, neste momento não procuro nada, porque onde estou sinto-me bem. Agora, vocês falam futebol sénior, futebol profissional, tudo isso é aliciante e seria uma experiência nova para mim, mas que estaria com certeza dentro dos meus, estará com certeza dentro dos meus horizontes. Se isso acontecer, muito bem. Se não acontecer, onde estou, como vos disse, estou muito bem. Fica a nota. Luís, espetacular. É com esta frase que acabamos aqui a nossa rúbrica e vou passar só a palavra ao Tiago, ainda antes de sairmos. Agradecer-te realmente, foi espetacular aqui os conteúdos que nos passaste, mais um pouco bebemos nós de quem trazemos à rúbrica, foi espetacular, desejo-te realmente muito sucesso e que todos os objetivos que assim o entendas para a tua vida sejam atingíveis ou atingidos por ti. Tiago, passo-te a bola. Passo as palavras a Ricardo Minhas e agradeço bastante o convite do Luís e terem aceito aqui, termos este bocadinho. Luís, em termos de desafio, quem são os colegas que gostarias de desafiar para continuarem a pagar almoços e à malta? Tenho aqui duas propostas, fui apanhado assim um bocadinho de surpresa, mas tenho aqui dois colegas. Que trabalhou comigo e com o Bruno foi quem me desafiou, que é o Filipe Selicaia, que está com o Luís Castro no Shakhtar. E um grande amigo meu, e tenho a certeza que também trará algo muito interessante para vocês e para aqui para o fórum. E o outro é outro grande amigo meu, colega de muitos anos no Benfica, que este ano saiu, que é o Luís Nascimento, que é também adjunto do Mr. Carlos Carvalhal, e que também tem uma experiência
não só tal como o Filipe de futebol formação, mas também agora já de futebol profissional e portanto também podia ser uma mais-valia. Agora fica do vosso lado e do lado deles a possibilidade ou não deles poderem participar. Exatamente, os iremos cá receber com todo o gosto e iremos tentar sacar o máximo de informação e ganhar o almoço, de certeza. Já ganharam, os próximos já não podem ganhar, agora ganharam este, vá. Estou a brincar, porque a gente perde quase todos, ó Luís. 30 para pagar e 30 ganhos. Já não é mau, já não é mau. A média não está saudável. Vamos ter que ir buscar as chazadas de bola para poder pagar tanto almoço. Não, a gente aqui anda a fazer uma coisa. O pessoal aqui da Margem Sul, a gente faz eles perderem, que é para pagar, e ficamos a dever, são longe, a gente diz, a gente tem que ir aí amanhã já. Não, pá, muito bom. Não digas longe que ainda há bem pouco tempo estive lá na Ucrânia, portanto não quer dizer que amanhã não viajo lá outra vez e tenho que pagar lá. Mas lá é mais barato. Talvez deixam viajar com o Covid. Olha, Luís, foi um prazer. Olha, obrigado a vocês dois. Desejo, acima de tudo, que saúde para vocês, que esta fase é importante nós mantermos protegidos e saudáveis e que tenham esse vosso projeto continuem, que é muito interessante e esta pandemia trouxe isso de bom, foi a partilha entre todos os treinadores, cada vez mais não nos fecharmos na nossa sabedoria e partilharmos uns com os outros e isto com iniciativas como a vossa fizeram com que nós treinadores estivéssemos todos mais perto uns dos outros e pudéssemos não perder o contacto com esta modalidade que nós todos gostamos por este tipo de iniciativas. E depois, em termos profissionais no futuro, que consigam os vossos objetivos para aquilo que estão a trabalhar e a investir para que consigam todos os vossos sonhos. Obrigado por esta oportunidade. Obrigado, Luís. Obrigadíssimo. Obrigado. Força. Até uma próxima, Luís.